Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22. Amém? Efésios 2, do 11 ao 22. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, quem achou, faça assim com sua mão. Glória a Deus. Vamos ler. Irmãos, essa palavra vai falar sobre o preconceito. Amém? Como enfrentar o preconceito. Né? Nós vamos realizar a leitura e nós vamos entender que nós vamos tentar aí, né, adentrar o nosso passado, né, para que nós possamos repensar o nosso presente. Amém? Amém? E construir, né, algo bem melhor daqui para frente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Leamos a palavra. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe. Isaías 57 e 19. Depois a gente vai ver isso aí. E aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia, Jesus. Palavra gloriosa, não é, irmãos? Palavra aí
edificante que vem aí acariar, né? Acariciar as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, e que nessa noite ela pode nos trazer aí um certo caminho, né? Ela vem nos dar aí, né, uma direção para que nós possamos vencer o obstáculo do preconceito, né? Que é uma opinião pré-estabelecida entre um povo de uma determinada região e outro povo ali, ou até mesmo entre duas comunidades, né? Numa mesma região, certo? E por que não, eu diria até entre classes sociais, não é? Você também pode pensar, sim, justamente, naqueles que são crentes, né? No caso aí do passado foram os judeus, né? E aqueles que não são, aqueles que são ímpios, né? Ou aqueles que vivem numa realidade pagã, né? Aquele que é pagão, né? Ele não adora a Deus, né? Pode ser chamado de ateu porque não crê em Deus, né? Mas ele simplesmente vive sem frequentar, né? Sem seguir a orientação de uma doutrina, amém? Uma doutrina espiritual, né? Uma doutrina religiosa, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ver o que diz aí o versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Glória a Deus, né? Nós temos aí algumas expressões que podem nos auxiliar no esclarecimento dessa leitura, amém? Ele fala de gentios, né? Que em outro tempo nós éramos gentios, nós estávamos afastados dos caminhos do Senhor, né? Nós não tínhamos direito, né, à inclusão, né, do homem juntamente com essa tradição judaica, né, de servir a Deus, de seguir os seus passos, né, os seus ensinamentos, amém? E a tua marca, né, a tua sina era a incircuncisão, né? A incircuncisão. O que é incircuncisão? É aquele que não é registrado como sendo povo de Deus com uma marca na pele, que era uma característica da época, não é? Você pode relacionar com os dias de hoje com o batismo, amém? Nas águas. Se batizou nas águas, aquilo ali foi registrado, né? Em foto e vídeo. Aquela roupa ali caracteriza o batismo, né? A pele molhada, amém? Então hoje é apenas, né, o banho na água mesmo, que vai aí te caracterizar como não mais um gentio, e sim passando ali, né,
naquele momento de transição ali, né, entre a fase gentil e a sua nova fase, né, que é de um povo salvo, né, que é a fase que é a marca de um povo salvo por Deus. Amém? Deus nosso Senhor. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, ou separados da comunhão, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Glória a Deus. Sem Deus no mundo. Essa passagem, ela resgata, né, a questão daquele contexto em que você se encontrava, né? Você estava no mundo, né, sem Deus, né, longe da sua família, longe dos seus amigos, né? Ali você estava ausente do seu lar. Amém? Você não estava em uma geografia, em um espaço geográfico como o da sua rua, por exemplo. Não é? Você tinha se ausentado do seu lar, você estava sendo oprimido pelo inimigo, não é? Vocês estavam enfrentando grandes provações, amém? Mas você precisava passar por aquela prova, você precisava ter aquela lição para que você pudesse retornar, amém? E que você pudesse ser remido em Cristo, amém? Suponhamos essa ideia, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem pode dar um brado de glória nessa noite? Glorifica, irmão. Glorifica a Deus, aleluia, glória a Deus. Olhando a lavaxéia, glória, glória, aleluia. Porque só Ele glorifica a Deus, glorifica Ele, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, toda força e todo poder que se encontra aqui na terra e nos céus. Amém, irmãos? Ele é digno de vitórias, Ele é digno de vencer as batalhas, porque Deus é fiel, e Ele não desengana homem nenhum, como muitos médicos falam por aí. Amém? Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Amém, irmãos? Muitas vezes no mundo lá fora, você tem de enfrentar a discórdia, você tem de enfrentar certas situações problemáticas, muitas delas, que exigem uma certa resolução ali para aquela causa, para aquela questão. Amém, irmãos? Muitas vezes precisa até mesmo do apoio da lei, né? A justiça precisa reinar ali naquele momento, né? O socorro, amém? Bem presente na angústia, né? Ele é essencial nessas horas.
E é disso que a palavra fala de uma necessidade de paz, de uma necessidade de atingir um certo equilíbrio, não é? Um controle de certa situação, amém? Em que o irmão se encontra, né? Enquanto o irmão está no mundo, né? Vagando longe da luz do Senhor, pelas trevas, né? O socorro bem presente na angústia pode ser um simples meio de transporte, né? Não está vagando nas trevas, não precisa voltar para a luz de Deus. E o irmão precisa de um meio de transporte para realizar tal feitoria. Isso aí é a intervenção da lei de Deus, né? Da lei divina. Manda ali um mensageiro, né? Um guardião, para te locomover de uma região para outra. E o irmão chegar em segurança e vir louvar a Deus, adorar o nosso Pai. Amém? E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Isaías 57, 19. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 19. Amém? Veja o que diz aí essa passagem bíblica do Antigo Testamento, para que possamos estrategicamente trilhar um novo caminho, não é? No mundo das ideias que circundam o preconceito, né? Em que em determinado contexto histórico os povos gentios travaram uma batalha com os judeus no âmbito espiritual, né? Para que fossem salvos pela cruz de Cristo, né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso, pela cruz de Cristo. Amém? Eu crio os frutos dos lábios, paz, para os que estão longe e para os que estão perto. Bem como está em Efésios 2:13, não é? Diz o Senhor, e eu os sararei. Amém? Ah, pastor, mas o que a gente vai alcançar, né? É só a paz, né? É só a felicidade, né? Não é somente